Shalom! Começando este dia com Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Glória a Deus. Hoje é segunda-feira, 15 de junho de 2026. Que o Senhor nosso Deus derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês e sobre a minha vida também. Que nesta segunda-feira possamos nos sentir abraçados pelo nosso Salvador Jesus Cristo. E também possamos abraçá-los e possamos caminhar junto com Ele, de mãos dadas, rumo à vida eterna. Amém? Se você concorda, diga amém. Porque nós almejamos a vida eterna que está em Cristo Jesus. Amém? E que possamos dizer assim também: Cristo morreu por mim e agora eu vivo por Ele. Amém? Vamos à Bíblia então? A voz é minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Amém? Ontem nós fizemos a mensagem sobre o capítulo 6 de Efésios. Hoje será sobre o capítulo 2 de Efésios, do versículo 1 ao versículo 10. Vamos ver o que o apóstolo Paulo nos recomenda para que possamos ser salvos. Amém? Acompanhe comigo. Efésios, então, capítulo 2, versículo 1. Ele deu vida, estando vós mortos em vossos delitos, né? Antes de conhecer a Cristo, a alma está espiritualmente, né, morta, está dentro do pecado, das ilusões, dos erros, né? E o pecado, o que o pecado é? O pecado é uma separação entre a humanidade e Deus, certo? Mas veja bem, Ele vos deu vida, estando eu e você mortos nos nossos delitos, né? Versículo 2, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades, do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência. Veja bem, meus irmãos, aqui quando diz o príncipe desse mundo e as potestades são o inimigo, certo? O príncipe desse mundo, ele é Satanás e seus dias estão contados, certo? O curso desse mundo, certo? Ele só refere-se a valores, certo? A orgulho, a orgias e a tudo que não presta, certo? E tudo que se opõe contra Deus, né? É o príncipe da potestade do ar, certo? Veja bem, é Satanás, né? A influência que ele causa sobre a humanidade, né? O príncipe das potestades, certo? Então veja bem, o inimigo, ele anda rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Isso é Pedro que disse, porque ele sabe que os seus dias estão contados, que ele é um derrotado. Amém? Versículo 3, entre os quais todos nós andamos outrora nas paixões da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, certo? E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. E esse versículo contrasta com o mundo de hoje, entre os quais nós andamos nas paixões da carne, meus irmãos. Veja bem, e a palavra de Deus diz que a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Que nós não vacilemos, certo? Sobre aquilo que os nossos olhos ouvem,
que os nossos ouvidos ouvem e que os nossos olhos enxergam, certo? Porque tudo isso alimentando o nosso coração e a nossa mente, nós vamos perder a nossa salvação, certo? Veja bem, a carne, ela representa a natureza humana corrompida pelo egoísmo, né? Como resultado, todos nós estávamos predestinados à morte eterna. Mas através do grande amor de Deus por nós, lá na cruz, então, pode ser o maior pecador deste mundo. Se você aceitar Cristo Jesus como Salvador de sua vida, você vai ser salvo. Porque enquanto a porta da graça está aberta, há salvação para todos aqueles que aceitam Cristo Jesus em suas vidas. Mas a hora que a porta da graça se fechar, já estará tudo selado, certo? Mas Deus, ele é rico em misericórdia, pelo seu grande amor, certo? Com que nos amou, certo? Veja bem, meus irmãos, a salvação, ela é oferecida de graça pelo nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Porque ele morreu ali na cruz do Calvário, por mim e por você. Então a salvação, ela é de graça, certo? Mas é uma graça imerecida. Porque eu e vocês não merecíamos que o nosso Salvador morresse naquela cruz. Mas por amor a mim e por amor a vocês, ele entregou a sua vida, certo? Feliz daqueles que aceitam a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, porque serão salvos. Se você ainda tem dúvida, peça sabedoria a Deus que a todos dá. Entregue a sua vida nas mãos deste grande Deus, e ele fará maravilhas na sua vida. Amém? Estando nós mortos nos nossos delitos, certo? Nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Eu acabei de falar dessa graça maravilhosa, dessa graça concedida a mim e concedida a vocês. É uma graça imerecida, nós não merecíamos isso. Mas esse foi o maior ato de Deus, certo? Por amor à humanidade. A morte de seu único filho por mim e por vocês, sem que nós merecêssemos. Então, meu irmão em Cristo Jesus, minha irmã em Cristo Jesus, dê valor na morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por você, por mim, por todos, sem a gente merecer. Isso é graça. Isso é a graça maravilhosa de Deus para com a humanidade, para com o ser humano. Juntamente com ele, veja bem, Efésios capítulo 2, versículo 6, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais, certo? Temos que dizer assim, nós morremos com Cristo lá naquela cruz. Eu digo isso porque eu aceito. Se você aceita Cristo Jesus, com a morte dele na cruz do Calvário, como a sua redenção, como o perdão dos seus pecados, diga assim, eu morri na cruz com Cristo, eu fui crucificado com ele. E agora eu vivo por ele. Amém? Veja bem, a salvação em Cristo Jesus nos garante a vida eterna. Por isso que Jesus, ele é o meu e o seu porto seguro. Certo? Efésios 2, 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Eu vou ler aqui de novo. Para mostrar nos séculos vindouros. Certo? Isso nos garante
se a gente entregar a vida a Cristo Jesus, eu já entreguei a minha, entregue a sua. A vida vindoura será na eternidade, certo? Lá no céu, junto com o nosso Salvador, junto com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Lá nós havemos de vê-lo face a face, certo? Veja bem, meus irmãos, o céu, ele nos espera. Não vamos pensar na vida somente aqui neste mundo. Eu era assim. Eu pensava só nos prazeres mundanos, em vícios, em um monte de coisa que eu achava que era prazeroso para a minha vida. E muitos estão assim hoje. Eu era orgulhoso. Eu pensava só em mim. Mas eu tinha consciência de que eu estava errado. Certo? Porque eu era conhecedor da palavra e tinha desviado dos caminhos do Senhor. Se você é conhecedor da palavra e desviou dos caminhos do Senhor, volte enquanto há tempo. E se você nunca serviu a esse Deus, entregue a sua vida agora enquanto há tempo. Sabe por quê? Porque Deus tem coisas maravilhosas para mim e para vocês. Olha o que diz aqui 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo Jesus limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, de todas as mulheres. Somos os mais infelizes, né, por pensar assim. Sabe por quê? Porque Deus, ele tem um plano para a minha vida. Ele tem um plano para a sua vida. E isso chama-se salvação. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isto é maravilhoso, meus irmãos, certo? O versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, né? Pois somos feitura dele, Cristo Jesus, né? Criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Veja bem, meus irmãos, as boas obras não são a causa da nossa salvação, não são a consequência da salvação, certo? Mas ela nos transforma, o nosso interior, e nos capacita a viver uma vida de amor ao próximo, de solidariedade ao próximo, né? E esse amor e essa santidade que Deus planejou para mim e para vocês. E para a gente concluir, mais uma vez eu quero deixar aqui para vocês o que Deus relata através do apóstolo Paulo, para mim e para vocês. Acompanhem comigo. Primeiro, novamente, a gente já leu, vamos ler novamente. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Grandioso e eterno Deus, muitíssimo obrigado, Pai, por entregar seu único filho para morrer na cruz do Calvário por mim e por toda a humanidade, sem que nós merecemos. Mas o seu amor é tão grande, o seu amor é incondicional. E nós sabemos que a vida eterna vai ser muito gratificante. E um dia eu quero estar aí, meu Deus, ao seu lado. Você, meu irmão, você, minha irmã, que estão me ouvindo agora.
Se vocês quiserem um dia morar nas mansões celestiais, entregue a sua vida agora a este grande Deus. Não deixe para depois, porque Jesus te ama e quer te salvar. E é em nome de Jesus que eu agradeço, hoje e para todos sempre. Amém. A voz foi minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Amém. Shalom!